Porque estás abatido, ó minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Tempestades e bonanças, não temo mais ondas e ventos. O que pra mim é impossível, pra Deus é só questão de tempo. O mar é grande, eu sou pequeno, mas Deus não vai me abandonar. Isso é história pra eu viver, experiência pra contar. Isso é Jesus a me moldar. Mas também tá te ensinando, então toda promessa tem um tempo de espera. Mas eu já decretou vitória nessa guerra. Fica tranquilo, não se desespera. Se foi Deus que prometeu, a promessa está de pé. Somente espera, mantenha calma, não perda a fé. Descansa.
Queridos, no ano 2005, Deus levantou o pastor Dinei, esse que esteve ministrando ontem, que aqui está conosco, dando-nos a honra de sua presença. Ele saiu de Itapetinga às 5 horas da manhã, veio chegar em Paulo Afonso às 18 horas, por aí já, né? Haja chão, alguns imprevistos ocorreram, e durante um ano ele vinha, mais de um ano, né? Na verdade, que ele ainda me acompanhou no meu regime probatório. Ele vinha no mínimo uma vez por mês. Eu louvo a Deus pela igreja e louvo a Deus também pela vida desse homem, que teve coragem de derramar o azeite sobre a minha cabeça, tendo eu apenas 23 aninhos de idade. Hoje, 12 anos depois, fico maravilhado com a direção do Espírito que ele teve, porque eu não sei se eu teria essa mesma coragem. Se tratando de um homem tão experimentado e sabe muito bem que ministério é um desafio. Mas Deus é quem direciona, e nós somos muito gratos, porque no momento muito delicado, no momento muito difícil da igreja, Ele deu a maior assistência, esteve disponível e foi muito prestativo. Entre muitos pastores que ao longo da história por aqui passou, eu posso dizer que esse é um homem a quem nós podemos e devemos honrar. A Bíblia diz em Romanos 13:7, a quem honra, honra. Eu disse ontem, torno a repetir, eu não sei se eu teria a mesma disposição. Na época ele estava em Jacobina. Qual era a distância de Jacobina para Paulo Afonso? 500, né? Eu não sei se eu teria essa disposição. Mas ele teve, vinha de ônibus, vinha de carro próprio. As estradas, eu lembro até ele brigando com o governo federal para melhorar essas estradas, né? E ele veio e semeou, porque Deus moveu o seu coração para acreditar nessa obra. Eu louvo a Deus, porque a Bíblia diz, um é o que semeia, o outro é o que colhe, mas ambos fazem para o Senhor, porque de Deus é quem vem o crescimento. Vamos receber o pastor Odinei com a salva de palmas, pela sua história, pela sua vida. A Deus toda glória e louvor, mas aos homens que honra, devida honra. Deus abençoe, querida, em nome de Jesus. Gente, é um prazer enorme estar com os irmãos. Na época não tínhamos estradas. Para vocês terem uma ideia, quando eu vinha por Feira de Santana para vir de ônibus, porque era muito difícil, não era um buraco, 2, 3, não tinha mais asfalto aqui. Os ônibus que fazem linha aqui, se você disser, vou pegar um ônibus executivo, é porque eu vou ver televisão e tal, não tinha televisão no ônibus, tinha um lugar dos parafusos da televisão, porque com a trepidação não ficava. Não sei quantos lembram desse período aqui, mas isso era real. Isso me incomodava, e eu transformava a viagem em oração, em tudo aquilo motivo de oração para as mudanças. E um dia Deus me oportunizou estar na casa do Gerson Gabriel, deputado federal, crente, na ilha de Itaparica. Eu perguntei por que Paulo Afonso, uma capital do norte, cidade expressiva, de um poder econômico significativo e tão desprezada. E ele me falou do interesse político de um grupo da época e de uma estratégia de dar acesso para o Juazeiro, e porque as estradas de lá eram assistidas daqui desprezadas. E eu ficava indignado, porque não é só a questão do Paulo Afonso, é todo esse complexo, todas essas cidades. Eu disse, meu Deus, cadê a representação política? Porque se você não tem estrada, você não tem o turismo, você não tem escoamento de produção, você não tem, não facilita nada. A educação não facilita. Então nós precisamos da malha rodoviária. E agora, depois da greve dos caminhoneiros, eu acho que um dos pontos que nos despertou, e a gente precisa ter esse olhar crítico em cada momento, é a necessidade das ferrovias. Excelente a importância dos caminhoneiros. Nós precisamos das ferrovias.
Eu acho que dá para entender um pouco disso. Mas, irmãos, aqui a cidade isso me marcou muito. Eu tive aqui uma experiência tremenda com Deus. Eu tive uma visitação de Deus. Não, esse momento que eu tive com os irmãos foi um momento lindo. É claro que teve uma situação delicada quando eu assumo a igreja, mas a gente ia até um tanto descrédito ao sacerdócio. Foi um momento assim delicado. E com relação à transição e a indicação do Sidney para a ordem, isso em nenhum momento eu tive receio, não. Embora ele cite aqui a sua idade, novo, o primeiro pastor mais novo da ordem na época, mas um menino de Deus. Eu não pude conviver como os irmãos mais experientes aqui já conheciam, mas quando é alguém do Senhor, um vocacionado que tem consciência, convicção de chamado e consciência de missão, eu me tranquilizo. Em Jacobina eu fundei seminário, formei várias turmas de teologia e média em teologia, e plantamos várias igrejas, foram 3 igrejas plantadas lá em Jacobina, durante 7 anos e 6 meses, nosso ministério lá. E tenho o maior prazer de encaminhar pessoas, de ver o crescimento, de gerar igreja, de plantar igrejas, isso é o maior prazer. Em Tapetinga já fez várias outras também, estão nascendo, nós temos lá várias frentes missionárias e vários obreiros também que nós já encaminhamos. Então, eu me alegro muito, eu posso dizer dele, da sua esposa, como Jesus, o pai disse de Jesus: este é meu filho amado em quem me compraz, em quem tem muito prazer, em me compraz. Então eu fico assim maravilhado com o crescimento dele, da igreja. E uma outra coisa também importante, não só de saber da sua convicção de chamado e a sua consciência de missão, mas também a unidade dele com a igreja. Então, pastor Cid, não houve nenhum receio, nenhuma preocupação, porque eu sabia que estávamos na direção de Deus aquele momento. Então foi tudo muito tranquilo. Eu tive uma experiência aqui com o Senhor muito marcante. Depois nós trouxemos aí, eu fui presidente de ordem, de convenção, fui presidente da convenção. Hoje eu estou primeiro vice-presidente, pela misericórdia de Deus. Na época que assumiu, eu era coordenador de toda uma regional. Mas estando aqui, numa reunião da ordem, que realizamos no Hotel Belvedere, eu trouxe aqui também um evento pela Sociedade Bíblica, e um evento também de capelania para os pastores, de potencialização dos pastores. E foi muito interessante. Mas estando em 2009, no Hotel Belvedere, houve uma reunião da Ordem de Pastores do Estado da Bahia, aqui na cidade, a reunião, e nós ficamos lá, hospedados. E de noite o Senhor me visitou, em um sonho. Eu vinha um homem, eu não vi o rosto, e me entregava um presente. E eu dizia não, eu rejeitava o presente. Eu acordei com esse lado todo dormente, com um entendimento muito claro que eu tinha sofrido não é AVC não, problema no coração, um infarto. Olha, eu andava nos corredores ali, assim ó, devagar. Mas qual foi o entendimento quando eu acordei? Porque foi em sonho, mas foi uma visitação do Senhor no sonho, nem uma vírgula de dúvida. Em 2005, o meu nome foi indicado para concorrer à presidência da convenção em Jacobina. Eu disse não, me considerando novo e tal, falei não é o momento, não vou concorrer, declinei o nome. Eu pastoreava Jacobina e hospedei, recebi a convenção Assembleia Geral Estadual em Jacobina. Em 2007, Deus tinha falado comigo, eu estava muito convicto dessa direção, foi em Salvador. O pastor Antônio era presidente, não queria mais reeleição. E aí eu fui, inclusive, com o discurso eleito de presidente, olha que ousadia, na agenda. Mas chegando lá, o pastor Antônio, que não queria reeleição, resolveu aceitar. E eu estava fazendo pedagogia, aula presencial na universidade lá de Tapetinga, na UESB, presidindo a ordem de pastores, presidindo a ordem local lá da cidade. E eu faço clínica pastoral, eu tenho especialização em saúde mental, psicanálise, outros cursos da área. E aí eu atendo pessoas lá da cidade, da região, não vou concorrer não. Chegando lá, eu vi que o pastor Antônio quis concorrer à reeleição, disse, é um direito dele, eu vou apoiar e pronto. Ok, botei minha agendinha atrás do braço, e eu vou cuidar da minha vida, cuidar aqui da igreja, e esse negócio de convenção, já tenho dado a minha contribuição como coordenador, presidente de ordem, e tantas funções que eu já tive aí, quer saber de onde eu vou me concentrar, pronto, passou. Então chega 2009,
E aí os colegas ficavam, não, mas você precisa participar, você precisa participar. Não preciso, eu estou aqui. Então, irmãos, aqui em Paulo Afonso, Deus me visitou de noite. Quando eu acordei com esse lado todo dormente, com essa sensação de um infarto, e um entendimento claro que o Senhor estava me dando, me presenteando com a convenção para presidir. E eu dizendo não. Aí eu bati o joelho no chão e fiz a oração de Isaías: Deus, eis-me aqui, eu sou um pecador. Como o Senhor fez com Isaías, faz comigo, me limpa, me purifica, me toca com a tua brasa viva. Agora, Deus, tem uma coisa: eu aceito concorrer à presidência da convenção, mas não vou falar na igreja, não vou falar com ninguém, porque senão vão dizer que eu estou louco. Presidindo ordem local de pastor, fazendo curso de pedagogia, presidindo ordem local e concorrer a presidente da convenção. Está doido. Pai, esposo, clínica pastoral, frentes missionárias. Ó Senhor, eu não vou falar com ninguém, senão quem é que vai entender isso? Eu sei, irmãos, a Bíblia fala que um Deus dá um talento, outro Deus dá 2, outro dá 5. E até aquele que recebe 1, vai lá e enterra, não é assim? Em setembro, fizemos uma viagem a São Paulo, fomos ver lá uma feira de som para uns projetos da igreja. Aí eu falei com 2 irmãos, o irmão Jonas, que trabalha lá na igreja na área do som, e um outro irmão, o Soares, que também é da área do som. Eu disse: olha, Deus me visitou, e eu tive essa experiência com o Senhor, e a eleição vai ser agora em outubro, isso em 2009, e eu vou concorrer, mas estou dizendo aqui a vocês, para vocês testemunharem, para depois não dizer, isso é conversa do pastor. Eu tive a experiência aqui, se eu não me engano, julho, por aí, a reunião no Belvedere, setembro a viagem, e o encontro seria em Ilhéus, em 2009. Irmãos, quando chegou no momento, saiu meu nome, aí vai para uma comissão, os nomes indicados para fazer uma avaliação, e foi para votação. Concorri com um colega, pastor Walter, o atual presidente, hoje engenheiro, jovem, sempre liderou congresso de jovens, cresceu, Salvador, de muita influência na instituição. Concorri com outro colega, o pastor Josué, conferencista do Hagai, conferencista internacional, e menino lá das grotas de Jacobina, do interior, que tive a minha infância no meio rural, minha primeira escola multisseriada, enfim. Eu não usei mais que 2 minutos, ou foi dada uma oportunidade para a gente se apresentar. Olha, irmãos, eu estou aqui porque Deus falou comigo. Se houver uma testificação no coração dos irmãos, amém. Então estou aqui para participar do processo. Irmãos, Deus me elegeu a presidente da convenção, ali em Ilhéus, concorrendo num cenário, não almejamos título, porque o melhor e o maior título nós já temos, que é o de servo. É o de servo. Depois fui reeleito, aqui em Paulo Afonso, trouxe para cá, olha quantos eventos veio no nosso país, né? Trouxe para cá uma assembleia, e aí em 2011, que é de 2 anos, se eu não me engano deve ter sido 2011, eu fui aqui reeleito a presidente da convenção, que aí já foi numa instituição, um lugar aqui, que eu não lembro onde é, mas um lugar que nós reunimos aqui. Veio aqui a banda Segundinho, do pastor Célio, Shot Novo, veio 2 bandas assim, de filho de pastores. Foi um momento muito lindo. Então assim, Deus nos marcou nesse lugar, Deus nos visitou. Essa experiência não tem outro objetivo senão de compartilhar essas vivências com Deus, que é algo muito gostoso. Abra a sua Bíblia, Salmo 100. Louva a Deus por esta igreja, que já gerou várias outras igrejas. Estava perguntando aí ao pastor, quase 10 igrejas já foram geradas. A igreja tem que ser isso mesmo, geradora de igreja. A gente não pode ficar comemorando apenas anos de emancipação, agora 49, mas nesses 49, quantas igrejas essa igreja gerou? Isso é importante. Igreja é lugar de vida. Os irmãos estão de parabéns, fiz fotos, vídeo, pedi aqui ao pastor que eu quero esse documentário. Nós estamos lá também num processo assim, o santuário já está praticamente pronto, eu estou lá agora com a construção de uma fachada e da unidade, anexo, escola bíblica, estacionamento. Eu tenho uma área de 600 metros, onde nós vamos fazer estacionamento e auditório, cozinha industrial e auditório para acomodar aí 200
casais, 400 pessoas sentadas. A gente está com algo assim, né, para poder oportunizar na igreja. O santuário lá são 600 metros, o santuário da igreja. E esses templos assim, maiores, tem um custo. Tem um custo. Se você vai fazer uma pintura, tem um custo. Se você, enfim, tem um custo maior. Os irmãos estão aqui de parabéns. Porque a igreja, ela é lugar de vida, é esse espaço que deve ser agradável. A igreja tem uma representação extremamente importante. Acerca disso eu estarei falando um pouco mais aí na frente, na reflexão. Mas a igreja, ela promove o crescimento social, intelectual, não somente o espiritual. A igreja fortalece a família, os valores, edifica a sociedade. A igreja é espaço democrático, reflexivo, participativo, transparente. A igreja é a instituição que mais restaura a vida. E deixa eu te dizer aqui uma coisa. A igreja, a missão da igreja, ela tem sobre si o Espírito Santo que a capacita para ser uma instituição única, bem como para fazer aquilo que nenhuma outra instituição tem competência para fazer. Se a igreja não vier a cumprir a sua missão, nenhuma outra instituição o poderá fazer. Uma certa feita, numa entrevista, uma pessoa, aí o radialista abriu o microfone e perguntou, para que as pessoas perguntassem, e alguém pergunta: pastor, se a igreja recebe, é isenta de impostos, por que não dá uma contribuição social maior? Aí eu falei assim, disse: olha, gostaria de responder essa pergunta com muito prazer, e gostaria que a pessoa que ligou possa depois retornar a ligação, porque eu vou fazer aqui também uma pergunta. Não existe nenhuma instituição na face da terra que restaure mais vidas do que a igreja. Com todo respeito às instituições, às entidades de classe que aí existem, tem seu papel, tem sua importância, mas nenhuma faz o que a igreja faz. Nenhuma tem a competência, porque só a igreja tem o Espírito de Deus sobre si. Foi ungida, potencializada por Deus para uma finalidade. E aí eu lancei o desafio. Agora, se vocês, e você que fez aqui a pergunta, souber de alguma outra instituição, eu gostaria que você trouxesse, para a gente fazer aqui um debate. E aí eu vou mostrar os pormenores daquilo que a igreja faz, e você vai mostrar o de que essa outra instituição faz. Igreja é a instituição que acolhe da criança ao ancião, do rico ao pobre, do homem do campo ao homem da cidade, ao urbano, do leigo ao doutor. Jesus é o ponto de convergência em que em Cristo, na igreja, nós somos a igreja tem um alcance em todas as nossas dimensões. É o evangelho todo, para o homem todo, e todo homem, em todas as suas dimensões. Não apenas espiritual, como falei, mas intelectual, social, física, mental, psicossocial, em todas as áreas. Nós somos alcançados da igreja e pela igreja. Gente, isso aqui é lindo demais. Tem um pensamento do David, um missiólogo, que ele diz o seguinte: se quiseres fazer alguma coisa para durar uma estação, plante flores. Se quiseres fazer alguma coisa para durar uma vida, plante árvores. Se quiseres fazer alguma coisa para durar pela eternidade ou para a eternidade, plante igrejas. E igreja tem que ser geradora de igreja. Salmo 100, vamos ver o que diz a palavra do Senhor aí no Salmo 100. Nós teremos ceia, e muito bom estar aqui com vocês. Está comigo o Von Rommel, e nos acompanhando aí, ajudando no volante. Eu costumo viajar sempre acompanhado com alguém. Isso é muito bom, porque a gente viaja bastante e não cansa tanto quando temos pessoas servindo ao Senhor, e Ele está servindo ao Senhor comigo aqui, no sentido de estar dirigindo. Salmo 100 diz assim, vamos fazer a leitura responsiva, são 5 versos, eu lerei um e vocês lerão o seguinte: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras,
Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez, e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Pai, em nome de Jesus, dá pasto às tuas ovelhas, vem alimentar o teu aprisco. Meu Deus, traz alegria que aqui chegou triste, traz força que aqui chegou cansada, renova, Pai. Deus, ressignifica a sua vida, muda o olhar. Pai, pessoas que quem sabe estejam com o pensamento enrijecido, flexibiliza pelo poder da palavra. Meu Deus, vem edificar vidas, vem abençoar o teu aprisco, as tuas ovelhas. Pai, no nome de Jesus, que não sejam as minhas as palavras, mas as tuas. Meu Deus, abre os ouvidos espirituais e comunica, Senhor, as tuas verdades a cada coração nesta noite. No nome de Jesus. Amém. Celebrai com júbilo a quem? Celebrai com júbilo? Celebrai com júbilo ao Senhor, com alegria. É aniversário, 49 anos, história linda. Quantas vidas foram marcadas? Quantas vidas alcançadas? Quantas orações por esta nação, pelo mundo? Quantas pessoas libertas do crime, das drogas, da violência, da imoralidade, da perversão? Quantas famílias edificadas? Quantos casamentos consolidados? Quantas almas resgatadas do poder das trevas ao longo destes 49 anos? 49 anos de adoração em espírito e em verdade. 49 anos de celebração. Aquele que é o único digno de receber todo louvor, toda adoração. 49 anos de proclamação do Evangelho, anunciando as boas novas de salvação aos perdidos. 49 anos de serviço ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. 49 anos vivendo em comunhão e coinonia uns com os outros e com o Eterno. Irmãos, temos motivos para celebrar com júbilo, celebrar com alegria. Mas este celebrar com júbilo, celebrar com alegria, são vários motivos. Eu estou citando aqui alguns para o momento do aniversário da igreja. Mas este celebrar com júbilo ao Senhor deve ser por diversas razões. Você celebra não apenas um ano de vida no sentido biológico, o seu nascimento, seu dia natalício, que estão falando de aniversário, mas sua vida espiritual, você nasceu de novo, você nasceu de Deus, suas conquistas. Só o fato de estarmos vivos é motivo de celebrarmos, porque a vida é um milagre. A vida é um milagre. Você já é um milagre de Deus. Então você não tem motivos para ficar triste e não encontrar razões para celebrar a Deus com júbilo. Amanhã tem jogo do Brasil. Aí tem pessoas que estarão assistindo, certamente já tem aí churrasco marcado, telão programado. E aí a gente vai tomando gosto, vai se animando. E aí quando se faz um gol, se celebra, se comemora, exalta, jubila. E para Deus, nós acordamos, temos o milagre da vida e ficamos olhando para aquilo que a gente não tem e esquece de olhar para tudo aquilo que nós temos em Deus. E aí nos permitimos nos entristecer e chegar ao ponto de achar que não temos motivos para celebrar ao Eterno com júbilo, com toda a nossa alegria, com toda a nossa alma, com todo o nosso ser. Celebrai ao Senhor com júbilo. Quer ver uma coisa? Aqueles torcedores da seleção, que não estão acreditando muito na seleção, nem farão tanta festa, sabia disso? Faz um gol, ele fica lá meio assim, nem grita gol, ele está ali,
Será? Tem gente ainda aí assim, desconfiada. Aí nem celebra tanto. Agora, queridos, nós não temos motivos para não crermos no eterno. O Deus Todo-Poderoso que não falha. O Emanuel, Deus conosco, presente em todo o tempo. Você tem motivo de sobra para não se alegrar tanto com o Brasil no momento que passamos. É momento, sabe de quê, irmãos? Na nossa nação, é momento de choro, é momento de pranto, é momento de vergonha. E se tem uma coisa que eu me preocupo com a nossa nação na atualidade, não é com a questão da corrupção em si. O que, pastor? Não é. É com o nosso comportamento diante desse cenário. Como nós estamos nos comportando. A gente faz motivo de graça, de riso e de piada com tudo. E é uma característica nossa brasileira, isso é bom. Socialmente falando, a gente não se oprime por conta dessas mazelas. Isso é bom. Socialmente falando, tem um aspecto positivo aí. Mas o aspecto negativo qual é? Eu entendo que estamos passando por uma disciplina, por uma correção. Como eu disse ontem, pior era como estávamos, porque tudo isso estava acontecendo e a gente não sabia nada, pensávamos que estava bem. Petrobras, pré-sal, eu ficava, eita, não vejo a hora da gente ter o combustível mais barato. Melhor tecnologia, era essa propaganda. Vamos extrair o petróleo das profundezas e tal, que bom. Aí compramos a empresa, Estados Unidos, Passadina, lembra lá, né? Pronto, vamos agora fazer todo o processo e vamos ter combustível mais barato. Não sabíamos de tudo que estava acontecendo. Agora sabemos. Qual é então, pastor, a sua preocupação? Minha preocupação é que, quando um pai corrige um filho, qual é o efeito da disciplina? Gerar constrangimento. Toda correção precisa gerar constrangimento. Se ela não gerar constrangimento, ela não terá a sua ação eficaz. A disciplina precisa gerar constrangimento. Por isso, pai, dois pequenininhos aí, se um corrigir, o outro não passa a mão na cabeça não. Vai lá chorar no quarto, como muitas vezes aconteceu comigo. De corrigir, porque a minha infância eu apanhei pelos meus erros do meu irmão. Tenho 9 irmãos, sempre criou gente lá em casa. E a filosofia do meu pai corrigiu o mais velho para servir de exemplo para os outros. Então, apanhei pelos meus erros e os erros de todos lá. E aí eu tive dificuldade de corrigir, mas orei bastante a Deus para poder corrigir meus filhos. Mas corrigir aqui é para o quarto chorar depois e sentir a dor. Porque a correção constrange. O ambiente na família pode estar alegre como for. Se houver necessidade de corrigir um filho, aquela alegria foi embora. Porque o momento agora é de tristeza, constrangimento. E em Hebreus fala sobre isso. Para que gere o fruto de justiça e haja o tratamento. Então, Brasil, você vê lá as malas de Gedel, baiano, não vou citar outros não, vamos citar nós mesmo, Bahia. Aí você vê lá as malas, Salvador, e aí você vê os irmãos no WhatsApp. Irmãos, crentes, que normal do brasileiro, né, de brincar com tudo. Por que não foi lá no meu apartamento? Por que não foi isso? Por que não foi? Você vê umas piadas, um negócio, e começa a rir da desgraça brasileira, que é uma desgraça. Não estou xingando não, o que é uma desgraça é uma situação sem graça, é ausência de graça, da nossa miserabilidade. E aí estamos sendo tratados, expostos ao ridículo, passando por situação vexatória internacionalmente, e a gente fica rindo, como se nada tivesse acontecendo. Isso é perigoso, porque a mão de Deus pode apertar sobre o Brasil, e a gente tem que passar por uma situação difícil, de colapso. E beiramos agora recentemente com essa greve dos caminhoneiros. Beiramos um colapso. Lá na minha cidade começou a faltar o gás, o botijão, não é só assim, a gasolina, o diesel, o botijão. E aí, como é que você vai funcionar? E um recorreu ao outro, um ir para a casa do outro, um está ali servindo o outro, mas isso chega a um ponto do caos. E aí? E eu estou de cá, meu Deus, tem misericórdia de nós. Senhor, tem misericórdia. Então, é necessário nesse momento haver constrangimento, arrependimento, se prostrar. Irmãos, um dos nossos maiores pecados é a idolatria. E a idolatria, por causa da idolatria vem corrupção, por causa da idolatria vem perversão.
desvio de conduta. Por causa da idolatria vem violência, a imoralidade vem tudo por causa da idolatria. Está aí uma área que todos nós precisamos orar, pedir a Deus perdão dos nossos pecados de idolatria como nação, porque somos um país riquíssimo. Então, celebrar o Senhor com júbilo. Com isso eu quero dizer que alguns têm seus motivos de não celebrar tanto o jogo lá, mas do Senhor não. Celebrar a Deus com júbilo, nós temos motivo de sobra, porque fomos alcançados, e como eu estava dizendo, a vida é um milagre, a vida é dom de Deus, e você já tem esse milagre, e você tem o Senhor. Então celebrai com júbilo ao Senhor. E o texto aí diz no verso 1 ainda, que é todos os habitantes da terra, porque todo ser, toda criatura, todo ser que respira, no dia lá o Salmo 150, deve louvar a Deus, porque fomos feitos para louvor do seu nome. Depois aí o texto fala, queridos, no verso 2, que nós devemos servir com alegria. Não é um servir a Deus gemendo, por obrigação, vim à igreja, tem que ir. Não é ir evangelizar quando tem uma convocação, num feriado, no domingo à tarde, um programa da igreja. Quem foi que disse que a evangelização só se dá mediante um programa da igreja? A evangelização nós somos desafiados e convidados e convocados para fazermos todos os dias, em todo lugar, sem perdermos a oportunidade. Servir a Deus com a nossa vida, com o que temos, com o que somos. Servir a Deus com as nossas formações, com os nossos saberes. Servir a Deus com o nosso dinheiro. Dar, emprestar, ofertar, socorrer o necessitado. Fazer do seu dinheiro também servo, e não senhor, senão ele pode se tornar mamão, teu Deus. Servir a Deus com a tua casa, com a tua fazenda, com o teu carro. Quantos poderiam vir o culto e não vêm porque é um pouco distante? E poder ofertar uma carona, dizer, não, vou levar você, vou buscar, vou trazer. E esse servir é um servir com alegria. Servir com alegria. Não com tristeza, não com constrangimento, mas servir ao Senhor com alegria. Irmãos, servir, eu costumo dizer que em Jesus nós temos a lógica da fé cristã, que é amor e serviço. Jesus amou e serviu. Ele é uma expressão do amor de Deus. Jesus é a graça, é a manifestação da graça, é o amor encarnado, é o verbo que se faz carne, habita entre nós, cheio de graça e de verdade. Jesus incorpora no sentido de se tornar, de se materializar, o verbo que se faz carne, é o Espírito que gera vida ali no útero de Maria, e ele é esta manifestação do amor de Deus. Ele é o próprio amor, e ele serve. Não veio para ser servido, mas para servir. Queridos, nós precisamos ter a consciência de qual é o nosso lugar. É servindo. O meu lugar é embaixo da sandália dos irmãos, para servir aos irmãos. Quando nós temos consciência de servir e de serviço, de uma vida ofertada para servir, a gente não tem problema com orgulho, a gente não tem problema com vaidade, a gente tem problema com, a gente vai ter mais facilidade para viver a humildade. A humildade é uma virtude que todo cristão tem a capacidade. Jesus, ele sendo Deus, se esvazia, vem a esse mundo, toma a forma de homem, na forma de homem, servo, e por isso Deus o exalta soberanamente, para que todo nome se prostre, todo joelho se prostre, e toda língua confesse que ele é Senhor. E Jesus vem então para servir e nos ensina que a fé cristã, ela vai ter aí essa lógica do amor e serviço. E aqui o salmista está dizendo que é para a gente servir com
com alegria. Servir com alegria. Não esperar ser solicitado. Você perceber que alguém está precisando do seu trabalho, do seu serviço, está lá, está aí você, para servir ao Senhor, com o seu talento, com o seu dom, com o seu ministério, com o que você tem e com o que você é, e servir com alegria. E o texto diz: apresentai-vos diante dele com cântico. A gente não precisa estar aqui no culto, com esse ministério do louvor lindo, maravilhoso, para estar cantando, porque Deus não está restrito aqui ao templo, a esse espaço. Se apresentar diante dele com cântico no restaurante, na pizzaria, em qualquer lugar. E eu não sei cantar. Mas ontem eu puxei o cântico lá, não foi não? Lá no pastel. Lá meia-noite a gente estava comendo alguma coisa e foi lá. Acho que foi lá, em algum lugar aí. De repente começa natural, espontâneo. Você está assim, de repente o Espírito de Deus traz um louvor. E aí eu começo a louvar o Senhor. Glorificá-lo. Porque nós somos adoradores. Então a gente deve servir cantando. Lá tem Paulo na prisão, se tem Paulo ontem, está servindo, está preso. Então independente, meu irmão, minha irmã, das circunstâncias que você está e que você vive, você deve servir, você deve celebrar com júbilo, servir com cântico. Cântico. Não é esperar a situação ficar boa, se eu passar naquele concurso, se eu passar naquele vestibular, se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, se eu conseguir aquilo, se eu tiver com saúde, se eu estiver bem nessa área ou naquela, então eu vou ter motivos para celebrar com júbilo, vou ter motivo para servir, vou ter motivo para me apresentar com cântico. Não, você já tem todo motivo, fazia necessário para isto. Lá em 2 Crônicas 15, verso 7, pode projetar aí. O Senhor, Israel está passando por um momento de restauração, e a palavra é: sede fortes, e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá recompensa. A gente não deve servir pensando no que iremos receber, porque nós já recebemos, e eu disse, já temos motivo para servir com júbilo e com alegria. Mas ainda tem promessa para aqueles que servem, tem promessa para aqueles que se doam, há galardão, há uma recompensa. O apóstolo Paulo, escrevendo na igreja de Corinto, no capítulo 15, verso 58, diz: meus irmãos, sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Então continue servindo. Você está servindo? Pastor, estou servindo, não estou recebendo nada. Você já tem os motivos, mas continue servindo, porque a lógica da fé cristã é amor e serviço, não tem outro caminho. É amor e serviço. Agora, irmãos, eu fico assim maravilhado com esse texto, e algumas ideias nele eu fico assim a refletir, a pensar, a me perguntar. Olha para o verso 3: sabei que o Senhor é Deus. Israel não sabe que o Senhor é Deus? Sabei que o Senhor é Deus. Como pode uma nação, nós poderíamos assim, em um entendimento geral, simples, poderíamos dizer, por que esse tipo de expressão? Se Israel, a nação, vem de uma família dos patriarcas, vem lá de Abraão, já desde o seu primeiro momento sabendo que o Senhor é Deus. Nós temos aí a família que se torna uma nação, todo o tempo sabendo que o Senhor é Deus. Por que necessidade de estar afirmando isso? Saber que o Senhor é Deus, eles não sabiam? Tem coisas da fé que são básicas e elas precisam serem reafirmadas, porque o ser humano, ele é mutável. Ele está de manhã com um pensamento, meio-dia está com outro, e de noite está com outro. Esse povo hebreu é uma verdadeira amostra para essa relação de Deus com o homem e o homem com Deus, nesse faz e refaz, neste vai e vem. Nós percebemos já ali, sai do Egito, e eles tendo toda uma vivência com Deus, de um mar que se abre, de um pão que eles comem, do maná que nunca viram, nuvem para proteger durante o dia do sol escaldante. O pastor esteve lá na Palestina, viu toda essa realidade aí. Depois você tem à noite aquela coluna de fogo que clareava, que dava-lhe direção, e esse povo fica com o seu líder ausente por um pouco de tempo, quando Moisés sobe ao monte, e eles já criam um Deus feito por eles mesmos,
Olha a capacidade que nós temos de desviar. Olha a capacidade que nós temos de sair do foco. Olha a capacidade que nós temos de mudar o entendimento que o Senhor é Deus. São os nossos jovens, nossos filhos que crescem aqui, aí chega numa universidade ali e aparecem uns idiotas dizendo que Deus não existe, e o cara fala lá de uma posição, de um doutorado, e os nossos jovens ficam achando que ele tem a verdade, que a gente não está com a verdade. E aí começam a entender que Deus não é Deus, esse negócio de Deus, de igreja. A gente vê isso muito em Israel, ao ponto de Deus ficar perplexo com essa capacidade do ser humano. Em Jeremias, capítulo 2, projeta aí, minha irmã, por favor. Em Jeremias, capítulo 2, irmão, você sabei que o Senhor é Deus. Você acha, mas para que isso? Para que isso? Sabei que o Senhor é Deus, mas para que isso? Jeremias, capítulo 2, no versículo 11. Jeremias 2, 11. O Senhor diz assim: espantai-vos. Acaso trocou? Pode deixar o 11 primeiro, porque Deus pergunta assim primeiro. Olha, o espantai-vos vem depois, que Deus fica perplexo com esse ser humano. É como que Deus ficasse surpreso. Ele já sabe dessa capacidade nossa de mudar de conceito, de entendimento. Deus pergunta primeiro: acaso alguma nação, há algum povo, por acaso há algum povo que deixou o seu Deus, mesmo não sendo Deus? Aí não está tratando de indivíduo, está falando da nação inteira. Porque Israel não é uma pessoa que se desvia, que se afasta de Deus, é a nação inteira. Acaso existe na história algum registro de alguma nação, algum povo que deixou de adorar o seu Deus, mesmo não sendo Deus? Acaso trocou alguma nação seus deuses, que contudo não são deuses, mas o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito? Os filisteus não deixaram de adorar a Baal, mesmo com tantas derrotas que tiveram, por Davi e por tantos outros, não deixaram em nenhum momento de adorar Baal. Israel deixa de adorar a Deus. Vai ler o livro de Reis, várias vezes, é um rei que entra, faz o que é reto aos olhos do Senhor, restaura a adoração, o serviço, a palavra, o santuário, a igreja. Aí vem outro rei seguinte, filho daquele, e faz o que é mal, e acaba o santuário, acaba tudo, acaba o sacerdócio, e apresenta um outro Deus das outras nações, e muda completamente. É um absurdo. E aí o versículo seguinte que diz: espantai-vos, ficai perplexos, diz outras versões. Espantai-vos disto aos céus, horrorizai-vos, ficai verdadeiramente desolados do Senhor, diz o Senhor. Então, saber que o Senhor é Deus, irmãos, é extremamente importante. Só o Senhor é Deus. Em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, eu falava com o pastor, conversávamos ontem sobre Israel, e eu dizia assim: então, se tem uma coisa que eu gostaria de ter de Israel, era o filactério, que era uma caixinha de couro que usava na fronte da criança, colocando esses preceitos da lei aqui, de Deuteronômio 4, capítulo aí, 6, verso 4, 5 e a seguir, mais outras expressões. Porque tinha que inculcar na mente da criança que o Senhor é Deus. Ouvi, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Isso tinha que inculcar na mente da criança. Isso era para estar escrito na caixinha do filactério, que usava na testa, e assim com a correia que passava e colocava aqui na altura do coração. A outra expressão é o quê? Primeiro, saber que só o Senhor é Deus. A segunda é amar ao Senhor. Aí o verso seguinte, o verso 5: só o Senhor Deus amar. E aí vem depois do serviço. E isso era para estar escrito nos umbrais das portas, para que quando se entrasse, lesse, quando saísse, e ensinar a criança andando pelo caminho, ao se levantar ou deitar. E com todo esse ensino, você tem esse povo se desviando. Então, sabei que o Senhor é Deus.
Foi Ele quem nos fez e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Meu irmão, presta atenção aqui uma coisa. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele quem nos fez. Ele nos fez. Ele não nos fez apenas uma criatura, mas Ele nos fez povo seu. Ele nos fez ovelha do seu pastoreio. E o texto diz: foi Ele quem nos fez e dele somos. Nós somos de Deus. Você pode dizer isso para si mesmo: eu sou de Deus. Eu sou de Deus. Pode pedir uma vez: eu sou de Deus. Fale gostosamente, fale se sentindo pertencente mesmo dele, porque nós somos dele. Eu sou de Deus. Irmãos, eu não sou de mim mesmo, eu sou de Deus. A minha vida é oferta a Deus. Isso nos dá um conforto, nos dá a verdadeira compreensão da renúncia. Não dá espaço para eu pensar alguma coisa de mim mesmo, nem me achar, porque eu sou dele e para ele, sou ovelha do seu pastoreio. Não basta a gente ler o Salmo 23 e dizer: o Senhor é o meu pastor. E aí a gente tem todo o texto que diz de como usufrui a ovelha que é desse Deus. O Senhor meu pastor, que tem esse pastor como seu pastor verdadeiramente. Quando Deus o passo verdejante, ao manancial de água tranquila, à vereda da justiça, vai no vale da sombra da morte junto. Você não está sozinho nos perigos. Prepara a mesa farta perante o inimigo, faz o cálice transbordar com óleo. Ele unge a cabeça onde está o comando de todo o corpo, o cérebro, a mente. A cabeça onde está os 5 sentidos. Você tem os 5 sentidos, que são janelas, são portas de entrada para a alma. Está tudo na cabeça. E Piaget e outros teóricos vão falar a respeito da importância, na sua teoria lá de desenvolvimento, aprendizagem, ele vai falar dessa fase da criança de 0 a 1 ano, se eu não me engano. Ele vai falar de que esses sentidos, sensório motor, facilita para essa interação com o meio, com o objeto. Mas a gente cresce e continuamos usando. E lá fala dessa unção com o óleo. Ungir a cabeça, está ungindo os teus olhos, a tua visão, a tua audição, o teu tato, teu paladar, teu olfato, está te ungindo em todos os sentidos. Então somos de Deus. Foi Ele quem nos fez. Somos dele, somos o seu povo, somos ovelhas do seu pastoreio. Como isso é confortável para nós. E aí você tem Jesus dizendo em João 10, 27 e 28: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, elas me seguem, eu lhes dou vida eterna, e ninguém jamais as arrebatará da minha mão. Em João 6, 37, Jesus diz, está lá escrito: tudo que o Pai me dá virá a mim, e aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Somos ovelhas dele, do seu pastoreio. É muito interessante dizer o Senhor meu pastor, mas é interessante mais ainda dizer: eu sou ovelha do Senhor. Eu sou ovelha deste pastoreio. Eu sou ovelha deste pastor. Nós somos dele, somos o seu povo, rebanho do seu pastoreio. Então eu sou de Deus. E aí, irmãos, o texto fala de entrar pelas portas com ações de graças. Como é que a gente entra naquelas portas? Muitas vezes a gente entra: eu vou pedir, eu vou ver o que é que o Senhor tem para mim hoje. Não, você deve vir para dar. Você já deve entrar nas portas da igreja com ações de graças. Ações de graças, queridos. Gratidão deve ser um estilo de vida. A gente não deve pensar gratidão apenas em ocasiões especiais, como aniversário, por exemplo, ou porque conquistou uma casa, um imóvel. Vou fazer um culto de ação de graça porque consegui me formar, concluir aqui um curso de uma graduação, uma especialização, um mestrado, enfim, vou fazer um culto de ação. Tem que fazer também. Mas estou falando de gratidão como estilo de vida. Quando nós temos gratidão como estilo de vida, nós somos pessoas melhores.
Porque o contrário disso é de uma vida de amargura. Quem não percebe motivos para estar agradecendo a Deus, para estar jubilando, servindo ao Senhor com júbilo, com alegria, e entrar aqui nos seus átrios, no seu templo, nas suas portas, com ações de graças. Quem tem gratidão como estilo de vida, vai fazer isso com muita leveza. Mas quem não tem, uma pessoa ingrata, como é que é uma pessoa ingrata? Como é que ela se comporta? Com a maledicência, com a murmuração, nada presta, nada serve. Tem a casa não presta. Queria tanto uma casa própria, aí reclama. Queria tanto emprego, aí reclama do emprego, reclama do patrão, reclama dos colegas. Queria tanto marido, aí o marido não presta. Vanessa, não é assim. Queria tanto uma esposa, e Deus dá. Não é assim, é agradecido. E aí começa agora a olhar para essa esposa e começa a ver defeitos, só falar dos defeitos dela. Queria tanto filhos, e aí agora perde a paciência, se torna um estresse. Vida de gratidão, gratidão como estilo de vida. Entrai pelas suas portas com ações de graça, em seus átrios com louvor. Rendei-lhe graças, veja que a palavra repete, rendei-lhe graças e bendizei o seu nome. Irmãos da igreja, lá em Levítico 26:11, fala, quando Deus manda fazer o primeiro templo, que é o tabernáculo, o Senhor dá a justificativa. O Senhor diz por quê? Os projetos de Deus têm os seus objetivos, geral, específico, tem a sua justificativa. Deus, quando mandou que fizesse o tabernáculo, o Senhor disse, para que Ele habitasse no nosso meio. Não é que Deus precisa de um templo para dizer que Ele está aqui, não. Deus é Deus. Mas isso aqui tem um significado, tem um simbolismo, tem uma importância. Você vai andando na rua, você vai ver lojas aqui do lado de uma clínica, hospital, e isso, aquilo, outro, as casas. Como a sociedade se organiza. Mas você vai passando aí, você vê aqui igreja, casa de Deus. Quando Salomão inaugura o primeiro templo fixo, ele está lá falando que é casa de oração. E Jesus, quando aqui vem, reafirma que a casa do Pai é casa de oração. Lugar de celebração, lugar de adoração, lugar de transformação, de amor transformado em vida, lugar de comunhão, lugar, igreja, é este espaço reflexivo. Igreja é lugar de acolhimento, é a instituição que mais inclui, mesmo tendo o problema, né? Tal da inclusão que se discute tanto aí, lá fora. Nós vemos a igreja com o maior espaço e o melhor espaço para a inclusão, mas aqui também tem exclusão, infelizmente. Não era para existir, mas existe. Então, esse texto de Levítico 26:11, quando o Senhor justifica a necessidade do tabernáculo, para que o Senhor não se enfadasse de nós, e Ele quer uma comunhão, uma convivência conosco, Ele quer estar perto. Então a ideia de igreja, de templo, é uma ideia de proximidade. É como que se os céus descessem. Deus está aqui. Jesus diz, onde há dois ou três, eu estou entre eles, no meio deles. Olha, meu irmão, projeta aí, Levítico 26:11, obrigado. Também porei o meu tabernáculo no meio de vós, e a minha alma não vos abominará. É uma alma presente, é Deus presente conosco. É o Pai, o mantenedor. A figura paterna retrata alguém nessa posição que mantém, que sustenta e que protege. Aí você tem esse mesmo texto lá em 2 Coríntios, no capítulo 6. Você vai ver Paulo falando esse texto aí. Então você tem isso aqui na lógica do Antigo Testamento. Você vai ter esse mesmo texto aí na lógica do Novo Testamento. Paulo dizendo para a igreja da importância da igreja, do objetivo da igreja. E por isso Paulo estava dizendo que eles deveriam ter uma vida ali de santidade, que é o contexto do capítulo 6, porque Deus veio tabernaculou-se conosco, está entre nós. E por isso a gente deve ter um entendimento na ceia.
porque existe a ceia com os ídolos, que há demônios, e para não participarmos, que comunhão tem o templo de Deus com ídolos? Paulo vai falar sobre isso lá. E que nós somos templo de Deus, morada de Deus, casa de Deus. E aí ele prega contra, e ensina a igreja contra a imoralidade, e falando de nós como igreja, como templo do Senhor, como casa de Deus. E também Apocalipse 22, 21, 3, vai falar agora de um novo tempo que ainda irá acontecer. Pode projetar, Apocalipse 21, 3. Fala ainda do templo. Vamos passar esse período da graça em que vivemos. Eu estou citando aqui Antigo Testamento, Novo Testamento, falando da igreja. Mas lá em Apocalipse 21, 3, fala do novo céu, da nova Jerusalém. Ouvi uma grande voz vinda do trono que dizia: este é o tabernáculo de Deus que está com os homens. Eis, pois com eles habitarei, e eles serão o seu povo, e Deus mesmo estará com eles. Gente, isso aí está apontando para a Nova Jerusalém. E essa ideia, então isso aqui é extremamente importante. E eu percebo o pastor com todo um cuidado falando da importância das pessoas, que são mais importantes que a estrutura física. E é. E aí agora eu estou dizendo também que a estrutura física tem o seu lugar por conta do valor simbólico, do que isso simboliza como casa de Deus. E como casa de Deus, Deus requer que seja melhor. Isso aqui deve ser mais cuidado que a nossa casa. Os móveis, os utensílios daqui devem ser melhores do que os da nossa casa. E parabéns ao pastor e toda a sua equipe, e parabéns à igreja, que não fez objeção em um momento algum, quando o pastor traz de Deus a visão. Não vamos fazer assim, vamos fazer de outra forma. Eu me lembro que eu estive aqui, aí tinha um forro de PVC, a gente conversou um pouquinho, e olha que lindo. Não que o forro de PVC não possa, tem o seu lugar, tem a sua importância, mas está diferente, está melhor. Deus é digno do melhor. Então, queridos, finalizando, a gente tem ceia aqui. Veja o verso 5 que diz que Deus é bom. Deus é bom, diga comigo, Deus é bom. Deus é, mais uma vez, Deus é. E por que nós escolhemos às vezes a prática do mal? Por que nós às vezes rejeitamos atitudes de bondade? Queridos, eu, você, nós precisamos ser uma expressão da bondade de Deus, uma expressão do amor de Deus. Deus é amor, Deus é bom, e como muitas vezes a gente se sente confortável em querer ser ruim e quer entrar na lógica de atitudes más e ser ruim. Deus é bom, tudo que Ele fez, diz a Bíblia que viu Deus que era bom, tudo que Ele fez foi bom. Eu nasci de Deus, da lógica do amor, cuja proposta é a bondade. A nossa vida tem que ser uma expressão da bondade. As nossas atitudes devem ser uma expressão da bondade, pois esta é a nossa essência. Se essa é a nossa essência, deve ser a nossa prática, o nosso comportamento, atitudes de bondade. Sede bondosos uns para com os outros. É a igreja que serve a si mesma, serve a Deus, serve a comunidade, na mutualidade dos dons. Então Deus é bom. O pastor falou aqui da lógica do amor, que é pelo amor que nós somos conhecidos como discípulos de Jesus. E aí, irmãos, não dá para entender, porque existe alguns entre nós que dizem: eu tenho dificuldade de perdoar, eu tenho dificuldade de amar. Espera aí, alguma coisa está errada. Ou não nasceu de Deus, ou nasceu está raquítico, sem crescimento espiritual. Porque nós somos indesculpáveis. Deus é amor e nós nascemos de Deus. O amor, ele é um fruto, Gálatas 5:22. Você não vai encontrar banana na mangueira. A mangueira vai produzir manga, daquilo que lhe é próprio. Você nasceu de Deus. O seu fruto tem que ser amor. O amor, ele é um dom. O que é um dom? Uma capacidade. 1 Coríntios 3 vai falar do amor como um dom.
Deus nos capacitou para amar. Se você não consegue amar, alguma coisa está errada. Em Romanos 5,5 diz que o amor de Deus é derramado em nós pelo Espírito Santo. Então não é amar com a lógica do meu amor, é amar com a lógica do amor dele. Que eu nasci dele. Sou alimentado, nutrido pelo Espírito de Deus que rega. O amor, ele é dom, ele é fruto, ele é mandamento. O pastor citou aí, mandamento. E ainda colocou o padrão, amar como Jesus amou. E o amor, Paulo põe também como espírito. Em 2 Timóteo 1,7 diz que Deus não nos deu espírito de covardia. Outras versões dizem de medo, mas Deus nos deu o espírito de poder. O espírito de amor e de moderação. O amor que lança fora o medo. Como, pastor, que o amor lança fora o medo? Porque o amor é segurança. O amor lhe dá conforto, lhe dá segurança. O amor que diz Pedro, que cobre multidão de pecados. Então Deus é bom, Ele é amor. E a sua misericórdia dura para sempre, porque Ele é amor. E de geração em geração a sua fidelidade, porque Ele é amor. Então olha, decida. Esse é o ano da decisão, é o tema do ano. Decisão. Decida viver na lógica desse texto. Viver uma vida de celebração e não apenas uma atitude. Não apenas um culto de gratidão. Uma celebração apenas aqui no momento de louvor, mas no teu trabalho, na tua casa. Decida viver celebrando ao Senhor, jubilando. Celebrando com júbilo. Aí diz o texto, com júbilo, com alegria, com entusiasmo. Em todo o tempo. Por onde você for. Decida ter uma vida de serviço. Você não precisa de um título. Eu não tenho um cargo na igreja, o pastor nunca me deu cargo. Você já tem, o de servo. A igreja não liga para mim, nunca me elegeu para nada. Você já foi eleito por Deus para servir. Decida ser um servo fiel. Decida ter uma vida de gratidão. E não apenas um momento, uma expressão, mas gratidão como estilo de vida. Ser agradecido a Deus, a si mesmo, a sua família, a vizinhança, a todo mundo. Ser agradecido. Decida amar sem reservas. Decida amar sem economizar. Esse ano o Ministério da Educação traz aí um tema para trabalhar nas escolas, quem é professor, né, sobre a questão da água. E aí se vê muito as escolas fazendo os trabalhos com os alunos e tal. E aí várias propostas foi colocada aí. Mas se pensa em racionalizar, economizar água e tal, essa coisa. Tá aí uma coisa que você não pode economizar: amor. Então ame de forma expressiva, ame sem economizar. E não é amar só quem te ama, é amar quem te odeia, orar por quem te persegue. Então ame sem economizar. Tem uma música de Tiago Grulha aqui concluindo, que ele diz assim: olhei no relógio, o dia já se foi. Eu não disse te amo para ninguém. Até tive chance, mas deixei para depois. Quanta coisa na vida eu deixei para depois também. Para depois também. Estava com pressa, não abracei meus pais. Não escutei a quem pedia atenção. Para correr e vencer, deixei amigos para trás. Estou ganhando o mundo e perdendo o meu coração. Quem não tem tempo para amar, morre por dentro a cada segundo. Nós fomos feitos para amar. O amor de Deus transforma o mundo. O amor de Deus transforma o mundo. Nós somos feitos para amar. E quem não ama está morrendo por dentro. Deus é bom. Deus é amor. Sejamos, portanto, uma expressão deste amor. Vivendo na lógica de serviço, de gratidão como estilo de vida. Que Deus abençoe. Em nome de Jesus. Muito bom estar aqui com vocês, pastor. Glória a Deus, louvado seja o Senhor por esses ricos ensinamentos.